Bom, a gente vai começar a fazer o trabalho da PUC, trabalho que a gente foi fazer o passeio e agora a gente vai ter que entregar então o nosso documentário. A gente vai falar sobre o átomo primeiramente, então eu vou ler um texto para vocês. Alguns filósofos da Grécia Antiga já admitiam que toda e qualquer matéria seriam formadas por minúsculas partículas indivisíveis, que foram denominadas átomos. A palavra átomo em grego significa indivisível. No entanto, foi somente em 1803 que o cientista inglês John Dalton, com base em inúmeras experiências, conseguiu provar cientificamente a ideia de átomo. Surgiu então a teoria atômica, clássica da matéria. Segundo essa teoria, quando olhamos, por exemplo, para um grão de ferro, devemos imaginá-lo como sendo formado por um aglomerado número de átomos de ferro. Em 1911, o cientista Rutherford fez uma experiência muito importante que vem alterar e melhorar profundamente a visão do modelo atômico. Resumidamente, a experiência consistiu no seguinte: um pedaço de metal que emitia partículas alfa positiva que atravessa uma lâmina finíssima de ouro. Rutherford observou que a maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de um ouro como se fosse uma peneira. Apenas algumas partículas desviam ou até mesmo retrocediam. Rutherford viu-se obrigado a admitir que a lâmina de ouro não era constituída de átomos maciços e justapostos, como pensaram Dalton e Thomson. Pelo contrário, a lâmina seria forçada por núcleos pequenos, densos e eletricamente positivos, dispersos em grandes espaços vazios. Rutherford imaginou então que ao redor do núcleo positivo estariam a girar partículas muito menores que não atrapalham a passagem das partículas alfa, com carga elétrica negativa para estabelecer a carga positiva do núcleo, e que foram denominadas elétrons. Bom, meu nome é William. Nós vamos falar agora sobre energia nuclear. A energia nuclear é aquela liberada através do núcleo dos átomos. Como sabemos, todas as matérias do nosso planeta são constituídas por minúsculas partes conhecidas como moléculas. Essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos, entendendo a energia nuclear. Os átomos são formados por núcleos e elétrons, que são orbitais, ou seja, gravitam em torno do núcleo. As partículas que formam o núcleo são unidas por uma força de atração. Quando uma energia externa é aplicada, o núcleo do átomo é desintegrado, liberando o calor e a radiação. O urânio, em função de suas características químicas, é o elemento utilizado para a geração de energia nuclear nas usinas atômicas. Atualmente, vários países possuem usinas nucleares que produzem a energia. Esta energia é considerada limpa, pois não polui o meio ambiente. Porém, o lixo radioativo deve ser armazenado em locais adequados, seguindo diversas normas rígidas de segurança. O Brasil, por exemplo, possui 3 usinas nucleares. Uma está inativa na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O grande problema das usinas nucleares é que devem ser tomadas diversas medidas de segurança, pois em caso de acidentes, as consequências para o homem e o meio ambiente são trágicas e extremas. A energia nuclear também é utilizada para a fabricação de bombas nucleares. Vários países do mundo possuem esta tecnologia, sendo que Estados Unidos e Rússia possuem os maiores arsenais nucleares do mundo. E o poder de devastação destas bombas é enorme, além de provocar a morte de grandes quantidades de pessoas e causar grande destruição material, provocam diversos tipos de doenças nos sobreviventes, entre elas o câncer. No final da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, os Estados Unidos lançaram bombas desses tipos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando de grande destruição e milhares de mortes. O primeiro fenômeno nuclear ocorreu em 1896. O pesquisador Becquerel descobriu a emissão de radioatividade pelo urânio. Meu nome é Michel, da turma 105. Vou fazer o trabalho da PUC junto com meus colegas. Por volta de 478 a.C., o filósofo grego Leucipo, que vivia na costa do mar Egeu, apresentou a primeira teoria atômica que se tem notícia, e seu discípulo
Demócrito aperfeiçoou e propagou. Contudo, entre os gregos acabaram predominando as ideias de outro filósofo, Aristóteles. Segundo a teoria dele, tudo é constituído de 4 elementos básicos: fogo, terra, ar e água. Essa maneira de pensar influenciou tanto que foi acabar no século XVI. Outros filósofos tiveram sua opinião do átomo como John Dalton dizia que o átomo é uma minúscula partícula, indestrutível. Diversos átomos devem combinar-se organizando espécies diferentes de matéria. Joseph John Thomson dizia que o átomo seria a esfera positiva, não maciça. Na realidade, todas as coisas do universo são formadas por matérias tão pequenas que elas são contínuas. Para essas matérias foi dado o nome de átomos. No grego, a significa não e topos significa divisível. Toda a matéria é feita de átomos. Se o átomo tivesse a forma esférica, seu diâmetro teria média de 10 milhões de vezes menor que 1 milímetro. No mundo onde vivemos poderia se formar em média 160 tipos de átomos. Os átomos podem se ligar uns a outros formando moléculas. Dessas moléculas seria formada a matéria. A força que mantém os átomos unidos é chamada de ligações químicas. Nas ligações químicas existem 3 grupos importantes de substâncias: as iônicas, as moleculares e as metálicas. Iônicas são substâncias que conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas não sólido. Moleculares são substâncias que não conduzem corrente elétrica no estado sólido nem no líquido. Metálicas são substâncias que conduzem corrente elétricas tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Toda a matéria viva é constituída dos seguintes elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, fósforo, enxofre, especialmente no elemento carbono, que constituem a estrutura básica de todas as moléculas orgânicas. Meu nome é Arthur. Nestas, geralmente, os átomos de carbono unidos em sequências formando cadeias carbônicas, com dezenas, centenas ou com mesmo milhares de átomos. Na matéria bruta, os átomos estão agrupados em compostos relativamente simples, formando substâncias inorgânicas e orgânicas. Substâncias inorgânicas são substâncias simples, como a água e sais minerais, formados por moléculas pequenas encontradas facilmente fora dos seres vivos. Já substâncias orgânicas são substâncias mais complexas e apresentam moléculas e tamanho maior, nas quais existem cadeias de átomos de carbono, podendo citar as proteínas e os lipídios. As placas tectônicas têm espessura bastante variada e flutuam sobre a astenosfera. As 7 maiores placas tectônicas são a norte-americana, sul-americana, do Pacífico, antártica e indo-australiana, euroasiática e africana. Existem também placas menores como a de Nazca. Continentes e oceanos movimentam-se sobre as placas tectônicas. A velocidade das placas é de 2 a 3 cm por ano, com diferença de uma placa para outra. No fundo dos oceanos, novas extensões de crostas se formam. Nas regiões de contato de placas estão as zonas geologicamente mais instáveis da Terra, onde ocorrem as atividades responsáveis pelas modificações nas atividades vulcânicas. As atividades vulcânicas no interior dos continentes são raras, exceto na África. A atividade vulcânica é apenas o magma do interior da Terra chegando à superfície. Na maioria dos vulcões, localizam-se ao longo ou próximo dos limites das placas, porém alguns deles localizam-se no interior de uma placa tectônica, sendo por isso denominado vulcões interplacas. É muito importante sabermos que os nossos batimentos cardíacos, pois é com ele que vemos o nosso coração e está sempre sobrecarregado, e também para garantir um bom desempenho. Os profissionais orientam para que os batimentos cardíacos fiquem entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Na porcentagem 65% seriam 123 batimentos por minuto e 85% seriam 161 batimentos por minuto.
Para obter esse índice, subtrai sua idade por 220 e calcule as porcentagens. Exemplo, se tiver 30 anos, 220 menos 30 igual a 190. 190 vezes 65% é igual a 123 batimentos cardíacos. Agora eu vou falar sobre o corpo humano. Segundo Matsuda, a atividade física é importante no controle do peso e gordura corporal, podendo contribuir na prevenção e controle de algumas condições clínicas associadas a estes fatores, como doenças cardiovasculares, o diabetes, hipertensão, AVC, artrite, apneia do sono e prejuízo da mobilidade. A atividade física é sem dúvida um meio de alcançar melhor a qualidade de vida. Segundo Gilson Alput Pereira, em 1996, afirmou que as experiências e as evidências científicas demonstram que a atividade física é a parte integrante da vida humana e o homem necessita de pelo menos um pouco dessa atividade para manter-se orgânica e emocionalmente sadio. A Federação Internacional de Educação Física, citada por Pereira em 1996, caracteriza a atividade física da seguinte forma: a atividade física é hoje considerada um meio educativo privilegiado, porque abrange o homem na sua totalidade, o caráter de unidade da educação. Por meio das atividades físicas é recomendado universalmente. Atividade física é qualquer movimento do corpo produzido pelo músculo esquelético, que resulta em incremento de gastos energéticos. O exercício físico é atividade física planejada e estruturada, com o propósito de melhorar ou manter o condicionamento físico. Consenso Latino-Americano de 2000, citado por Martos, em 2001. As considerações finais. Visto que ao envelhecer, várias são as modificações sofridas em vários aspectos físicos, mentais e sociais. É preciso criar estratégia para beneficiar esse processo. Daí surgem os exercícios físicos como os principais aliados dos idosos. Através da prática regular de exercícios físicos, vários são os objetivos alcançados, e todos esses benefícios estão diretamente relacionados com a saúde e a qualidade de vida desse grupo.